Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade online do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Desta feita, nos reunimos aqui para dar seguimento ao nosso programa de estudos sobre imigração em Minas, cujas ações integram a celebração do tricentenário de fundação da Capitania das Minas Gerais. Ao integrar a pauta de conferências e painéis sobre a imigração em Minas ao conjunto de ações que celebram os 300 anos de Minas, a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, liderada pelo seu presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, pretende contribuir para uma reflexão ampliada da nossa formação e da nossa trajetória como Estado e como sociedade, reconhecendo a decisiva e histórica contribuição dos imigrantes italianos, alemães, sírio-libaneses, japoneses, judeus, entre tantos outros, para a nossa formação, nosso desenvolvimento político, econômico e social. O programa de estudos sobre imigração do Instituto Histórico e Geográfico de Minas se assenta, portanto, na crença de que, se Minas é muitas, para repetir Guimarães Rosa, também muitos somos nós, os mineiros. Plural, diversa, mas unida na mesma visão de futuro, unida na mesma definição histórica. Se assenta também o programa na convicção e no pressuposto de que os desafios de uma sociedade dita uma sociedade em rede está primeiro na nossa maior ou menor capacidade de construir uma instituição que trabalhe em rede. Nesse sentido, o programa de estudos sobre migração tem muito orgulho de ter como parceiros, desde o seu início, a Cátedra da Unesco, embaixador Sérgio Vieira de Mello, a PUC Minas e o Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Mucuri, e temos certeza que outras instituições virão. Hoje teremos a oportunidade de ouvir e tenho certeza de aprender sobre a identidade líbano-mineira do Centro-Oeste mineiro. Mais precisamente sobre a identidade líbano-mineiro-drusa. E vamos aprender, vamos ouvir com os professores e pesquisadores Dani Zahedin e Omar Souk, a quem, de antemão, agradecemos muito pela sua valiosa contribuição. Uma boa palestra. Novamente, muito obrigado, Zé Oswaldo. Olá a todos. Estou de retorno, muito contente em dividir um pouco da nossa história aqui com vocês. O foco do presente depoimento pessoal é sobre a presença das famílias druzes no oeste de Minas. Com a impossibilidade recente de entrevistar os descendentes de druzes ligados à vinda para o oeste de Minas, tivemos de dar ênfase à minha própria família, Suk, de quem tenho documentações, fotografias, além de minhas lembranças preservadas. A pequena árvore que está sendo plantada na espera de que outros aceitem o desafio e ampliem as informações de suas famílias. Para onde vieram os druzes no Brasil? No final do século XIX, os atrativos do ciclo da borracha na Amazônia tornaram Belém do Pará um polo que recebeu um grande afluxo de imigrantes, muitos sírios libaneses e, entre eles, a minoria drusa. Um primo mais velho do meu pai, que adotou o nome de Américo ao chegar ao Brasil, foi para a Amazônia. Posteriormente, com o término da riqueza da borracha, ele se transferiu para o sudeste, vindo para Oliveira, onde veio encontrar o irmão que imigrou do Líbano com a família. Esses imigrantes que estavam na Amazônia inicialmente, isso já era no final do século XIX, ao desembarcarem no sudeste, eles desembarcaram no Rio ou em Santos e rumaram então para as regiões cafeeiras paulistas, também para o Espírito Santo no sul e para o interior de Minas Gerais, aproveitando a novidade que é a malha ferroviária já implantada em expansão.
No caso especial de Teófilo Otoni, a chegada do druso Abel Jacinto Gunning foi marcante como exemplo e bandeira após uma tentativa de se estabelecer no Rio e no sul do Espírito Santo. Foi de navio para Caravelas, na Bahia, e de lá pela nova ferrovia Bahia-Minas, se dirigiu para Teófilo Otoni. Nessa localidade, mandou notícias para os parentes e conterrâneos das aldeias vizinhas, Izedim e Cormael, no Líbano, provocando o afluxo de drusos e de cristãos libaneses para a região do Vale do Mucuri. Ele se tornou um bandeirante, liderou essa corrente migratória. Já no caso do oeste de Minas, para onde também afluíram um grande número de drusos, no período que antecedeu a 1914, quando começou a Primeira Grande Guerra, não foi possível identificar uma liderança pessoal pioneira como de Abel Jacinto Gunning e Teófilo Otoni. No nosso entendimento, a facilidade da existência da estrada de ferro oeste de Minas, que depois se tornou rede mineira de ação, foi fator preponderante pela facilidade de se ligar o Porto do Rio de Janeiro ao miolo interiorano de Minas. As alternativas ferroviárias que existiam poderiam também levar esses sírios-libaneses, incluídos os drusos, para outros lugares do estado. Aqui no oeste de Minas, sem a comunicação rápida e fácil por sua localização mediterrânea e montanhosa, o litoral estava longe por falta de comunicação, perto geograficamente. Então, houve uma situação de que o oeste de Minas era uma região em que prevaleciam práticas comerciais muito rudimentares. A chegada dos caminhos de ferro provocou um choque tanto na área agrícola, que as safras demandavam chegar nos mercados consumidores, e isso não se conseguia sem a ferrovia, ou se conseguia com períodos de transporte muito longos e custosos. Os produtos também que vinham de fora não chegavam aqui com facilidade. As vendas, como se chamavam os negócios, as lojas, o que fosse, mercadinho, elas só tinham querosene, rapadura, tocinho, sal e café. Os povos, que foram imigrando com uma língua diferente, sem preguiça e com a vontade e necessidade de vencer, chegar no momento certo, quebrando o marasmo com os seus mascates e as pequenas vendas, onde já se encontravam outros produtos que eram, vamos dizer, importados de outras regiões e mesmo do exterior, como linhas, retrós, agulhas, tecidos, alimentos diferentes daquilo que eles conheciam, que era o milho, o arroz e o feijão. Como estou fazendo um depoimento sobre minhas memórias infantis, não posso esquecer a loja do meu pai, que a gente chamava de negócio. Ela deve ter sido muito igual a de outros sírios libaneses espalhados no Brasil. Nelas se encontravam os canivetes ingleses Roger, os relógios suíços Omega, as sedas chinesas ou japonesas, os sapatos ingleses Clark, ao lado das chitas brasileiras, capa gaúcha, tamancos, bacias galvanizadas, pregos, ao lado de tocinho, sal, fumo de rolo e querosene, além de uma diversidade enorme de outros produtos. Até brinquedos para crianças se encontravam na prateleira, coisa nunca vista, porque os brinquedos eram improvisados pela distância do oeste de Minas às facilidades do litoral. Então, quase todos os objetos de desejo e necessidade, o comprador já tivesse notícia, eles encontravam ali. Encontrava ainda com a vantagem que esses desejos imediatos como poderiam ser registrados em cadernetas para pagamento futuro sem juros. Boa parte dos compradores dependia de seu salário nos empregos da estrada de ferro, que sempre estava atrasado. E a estrada de ferro era o principal empregador na área urbana. Outros consumidores da área rural, que dependiam da colheita para ter dinheiro, também já poderiam antecipar as compras sem a necessidade tão premente de poder adiar o pagamento a alguma coisa. Os preços compensavam por não ter que sair até a capital, que poderia já ir pelas estradas de ferro ou as grandes cidades, atrás das novidades.
Ainda mais que as viagens e hospedagens eram coisas de ricos. O interessante também é já notar que do lado de fora das lojas, as bombas de gasolina, e no caso de Divinópolis, do álcool motor para veículos, já existiam. Por ocasião da Segunda Grande Guerra, não havia disponibilidade de sal, açúcar e trigo, tudo com controle rígido de racionamento por cota para cada família. As padarias fabricavam pão com a mistura proporcionalmente grande de mandioca devido à dificuldade de se ter o trigo. Lá na loja do meu pai, na Nova Oriente, eu recordo claramente das filas para a pessoa ir buscar. Chegou determinado produto, tipo açúcar, as pessoas estavam usando rapadura, mas chegou açúcar, eles então faziam filas, cada um para buscar a sua cota. Assim como tinham filas também para poder pagar as cadernetas no dia dos pagamentos da estrada de ferro. E esse controle rígido que o governo fazia da ditadura Vargas, ele era tudo centralizado na Legião Brasileira de Assistência, LBA, que, posteriormente ao conflito, mandou para o meu pai um diploma sobre o comportamento, vamos dizer assim, da Nova Oriente, em termos de atendimento às regras do racionamento, ao contrário de muitos comerciantes em várias cidades e outros estados estarem operando câmbio negro, vendendo mais caro produtos que estavam em falta. Eu, quando menino, eu viajava muito com meu pai. E ia às cidades vizinhas e eu podia observar que nas lojas dos turcos, né, como chamavam, tudo isso era muito igual. É tudo muito igual e todas as conversas sobre o dia a dia giravam em torno dessas dificuldades e da evolução do comércio, né, no caso estou falando dos drusos. Eles começaram, né, pegando a estrada de ferro, vindo do Rio, pegavam a estrada de ferro central do Brasil. Na região mais ou menos de Barbacena tinha uma estação que chamava Sítio, agora entrou no Carlos. Lá era o início da estrada de ferro Oeste Minas. Depois passou a ser Rede Mineira de Viação, RMV. Então as pessoas vinham do Rio, faziam a baldeação em Antônio Carlos e entravam na estrada de ferro Oeste Minas, penetrando então por toda a região oeste, subindo, margeando os rios. Essas estradas de ferro quase sempre margeavam rios para poder fugir de regiões mais montanhosas e se dirigiam então para o norte, abrindo ramais, como é mostrado em mapas da ferrovia que eu anexo a essa exposição. No caso, o Juiz de Fora, que estava na central do Brasil ainda, era um empório, era um meio termo de distribuição das mercadorias vindas do litoral, seja do exterior ou seja das postas de capotagem do Brasil. Depois isso foi crescendo para São João del Rei, que já estava na estrada de ferro Oeste Minas, e, naturalmente, Oliveira era uma localidade que tinha uma agricultura cafeeira muito forte e já foi criando também um mercado atacadista. No caso, muitos drusos estabeleceram lá. A porta de entrada dos drusos em Minas Gerais, no oeste de Minas, principalmente, foi Oliveira. E antes da Primeira Guerra, alguns já estavam ali, abrindo caminho aos demais, chamando os familiares, os amigos, conterrâneos. Ao término do conflito, né, da Primeira Grande Guerra, lá por 1918, 19, reiniciou a comunicação marítima, que estava completamente desmantelada em função da guerra, que naquela época já haviam torpedos submarinos afundando navios, era
quase impossível as viagens e nenhum armador queria colocar seu navio a risco com os passageiros. Então, as cargas eram muito comboiadas por situação da marinha e tudo mais. E é claro que a miséria que graçava no Líbano, na Síria, foi muito grande durante a Primeira Guerra. Porque eles, como eu já havia dito, lá era uma possessão, vamos dizer assim, da Turquia, do Império Otomano, que era um império muito forte e que foi sendo desmantelado e acabou sendo desmantelado quando ele perdeu, a Turquia perdeu a Primeira Grande Guerra, que estava associada, aliada à Alemanha. E essa miséria foi uma coisa que os testemunhos mais recentes, os historiadores mais recentes, confirmam que foi um holocausto. A estimativa mais recente que tem comigo é que a nível de crianças no Líbano, que tinha uma população aí não maior do que 1.800.000 pessoas, foram 300.000 crianças que morreram de fome e epidemias que graçaram devido à miséria. E também, vamos dizer assim, lá havia essa situação de que o Império Otomano comandava muito a parte litoral. As montanhas já eram mais inacessíveis e os drusos viviam nas montanhas, assim como a maior parte dos cristãos também. Então, eu tenho comigo uma cópia de um exemplar de 1922, um testemunho do senhor Latif Fraia, que deu uma entrevista para um jornalista de São Paulo, do jornal O Estado de São Paulo. E Latif Fraia, que morou em Divinópolis desde a época que migrou, veio para cá para poder trabalhar com o tio Elias Fraia, ele confirma a sua própria história de fuga a pé pelas montanhas, ele jovem, em busca de abrigo, que ele foi encontrar abrigo num senhor, não, eu diria, vamos chamar assim, latifundiário, que na verdade lá não há condição de muita área de fazenda, mas um senhor quase feudal, druso, que tinha estoques de comida e tudo mais e dava abrigo para esse pessoal, independente de sectarismo religioso. Que a miséria era tão humana e a hospitalidade era um dogma, como continua sendo para os drusos. Então, voltando, a Estrada de Ferro permitiu também uma outra opção. É que, estando num local, na beira da Estrada de Ferro, o imigrante poderia pesquisar, sair, viajar para mais ao norte ou para algum dos ramais e conversar e ver e procurar um local onde a concorrência não estava tão grande, para que ele pudesse estabelecer, mesmo porque ele já fazia isso como mascate. E a partir daí, o mascate sempre pensava o momento que ele poderia estabelecer em definitivo. Porque a vida de mascate era muito difícil, carregando a sua mala com as mercadorias, vendendo só aquilo, e o estabelecimento permitia ter estoque e atender mais gente, vender mais e ter mais lucro. E com isso eles conseguiram, então, fazer essa pesquisa e foram se espalhando ao longo da Estrada de Ferro, na sua subida para o norte, e, ao mesmo tempo, também se estabelecendo em definitivo. E aí havia ainda a novidade de que eles, estabelecido um crédito para eles já tendo um crédito confirmado por viajantes, representantes, por amigos, por concorrência e tudo mais, eles poderiam também, como fizeram, sair e ir para o Rio, para São Paulo, fazer a compra a valor menor e encomendar, e essa compra já vir
pela estrada de ferro para eles. Então, a sobrevivência foi ganhar a vida no comércio. E no comércio, se eles fossem bem-sucedidos, alguns aventuravam a outros ramos, agricultura, indústria, como fizeram os beneficiamentos, e isso foi a rotina deles. Outra situação muito interessante é que, apesar da dificuldade da língua, as famílias que vieram, quando vinham acompanhadas, todos já se adaptavam ao local. Eles vieram para ficar, eles não vieram para vir cá e ganhar dinheiro e ir embora, não. Vieram escolher uma nova pátria. E também aculturaram, houve casamento entre libaneses de famílias diferentes e a constituição de novas famílias com uniões entre imigrantes brasileiros se tornou muito comum. No caso de Oliveira, é importante assinalar a importância dos Mater, que eles são todos originários de uma aldeia pequena, Margem da Laia, que é vizinha de Baiçu, da onde é a origem dos Milebe. Eles escolheram vir para Oliveira, seus distritos, que muitas vezes foram distritos emancipados. Então, Mater é a família libanesa com o maior número de descendentes, tanto na cidade de Oliveira como na região oeste de Minas. Outros dali migraram para outras regiões de Minas, para o interior de São Paulo, e hoje tem mata por todo o Brasil. O cemitério da Colônia Drusa, em Oliveira, fato desconhecido para mim em qualquer outra cidade ocidental, sempre foi um motivo de pergunta. Por que esse cemitério? Havia alguma perseguição? Havia alguma restrição? Nunca encontrei essa restrição. Ele está lá, administrado pela Fátima Mater, filha do Davi Mater, Fátima conhecida como Fatuma, e uma de suas irmãs. E a visita que eu fiz no fim do ano passado, existem as lápides com o nome de descendentes já falecidos, que alguns dos quais eu conheci na minha infância, poucos que eu fui ao enterro, mas me fez recordar a presença, principalmente, da família Mater. O Américo Mater, o Said Mater, o Miguel, o Davi, conhecido como o nome seria Deud, no Brasil Davi, o Salim Mater, o Ibrahim, o Tufik, Omar, Adel, o Hamid, Amin, Fuad, Fauez, Tamim, o José Salim, o Jamil, Salomão, Camis, Samir, Elmar, meu colega de curso científico, Maruf, as irmãs dele, Farid, Nohed, a mãe dele, Dona Nícia, e tantos outros matos. Também Jurbes e Suques. No caso já dos Suques, eles são originários de Fefeta, que era uma aldeia muito próxima de Beirute, está no Grande Líbano, mas muito próxima de Beirute, hoje está conurbada com Beirute. Eles passaram sempre por Oliveira. Em seguida, acabaram indo, em sua maior parte, para Divinópolis. Então, o que eu vou narrando aqui é muito ligado à família Sucre, meu pai, Aline Sucre, que foi, vamos dizer, um pioneiro na ida para Divinópolis, em 1926, mas é a realidade comum da época da imigração drusa para o oeste de Minas e que se encontra com outras famílias da mesma etnia, da mesma denominação, em outras cidades. Meu pai tinha uma situação um pouco diferente, porque ele chegou, não com a idade, 23 anos, tiveram outros que chegaram até mais novos, mas ele chegou recém-formado numa universidade americana, Beirute, onde ele, terminado o curso, trabalhou em pesquisa para a Cruz Vermelha Americana na triagem de famílias mais afetadas pela Primeira Grande Guerra.
Acontece que, terminada a guerra, o Líbano, o Monte Líbano, passou, junto com a Síria, passou a ser um protetorado francês. E os drusos sempre foram muito revoltosos, né? Eles sempre estavam na frente de uma revolta. Então, criaram uma série de revoltas contra o protetorado, contra os franceses. E as famílias faziam de tudo para que os jovens saíssem do Líbano. A família Sucre, não tendo recursos suficientes, os Sucres, vamos dizer, logo ligados ao meu pai, e temendo pelo futuro rebelde dele contra o colonialismo, fez de tudo para colocá-lo fora do país. Na ocasião, ele já tinha um tio no distrito de Oliveira, São João Batista, que hoje é Morro do Ferro. Então, a família fez uma coleta de recursos para que ele pudesse vir para cá. Ele veio indo para o Chipre, do Chipre indo para a Itália, e da Itália pegando o vapor Taormina, que o trouxe para o Rio de Janeiro. Então se dirigiu a São João Batista, onde encontrou o tio Merren, que no Brasil é conhecido como Manuel, e o tio falou com ele: olha, eu não quero mais viver no Brasil, eu quero ir embora para o Líbano, quero voltar para o Líbano, eu vou deixar minha mulher, minha filha, você entra aqui, você vai ser sócio delas, e nós vamos trocar isso por uma situação que é o seguinte: você um dia vai ter um direito parcial, uma herança da casa que vocês vivem em Schwefet. E, no caso, você me passa esse direito e você passa a ficar com o meu fundo comercial aqui, a parte que me compete na separação com minha mulher e tudo. E meu pai achou aquilo um negocinho ínfimo, né? E achou: não vou aceitar isso, não. O interessante é que essa herança, vamos dizer assim, ela não se realizou, porque a família, até hoje a casa continua em poder da família Sucre, toda alterada, foi crescendo, em poder de alguém da família Sucre, com quem eu estive no ano de 2017 visitando. Então, nesse encontro com o Amin Matar, que é irmão do Salim Matar de Oliveira, ele concluiu também que não ia dar para ficar em Carmo do Cajuru. Ele tinha uma ambição um pouco maior e ele, no caminho, passou por Divinópolis, que era o entroncamento ferroviário, que vinha de Oliveira, e gostou da cidade. Gostou do rio, da cachoeira, da estação. Falou: não, aqui é um negócio que está nascendo agora, eu quero ir para aí. Conversou com o primo, e o primo falou: não, você quer ir para lá, tudo bem, nós estamos perto aqui, meia hora de trem e tudo. Mas meu pai falou: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, eu te empresto dinheiro, você vai para lá e nós somos primos. E então ele foi para Divinópolis, meu pai alugou um cômodo na proximidade da Estrada de Ferro, da ponte, da cachoeira, tudo juntinho. E também, vamos dizer assim, abriu crédito a partir da indicação do primo Amin, e passou a fazer aquele comércio do tocinho, sal, fumo de ouro, querosene, e também ganhando freguesia e amizade dos locais. A maior parte deles, né, muitos deles, já eram empregados da Estrada de Ferro, que ali tinha uma oficina. E também, a partir de seus conhecimentos e cultura que ele desenvolveu na universidade, quer dizer, o que diferenciava ele da maioria dos imigrantes, ele começou a implantar atividades comerciais mais inovadoras. Também aprendeu português com muita facilidade, pelo conhecimento que ele tinha, fluência de francês, inglês, e fez amizades com relação com as pessoas, a comunidade, e em pouco tempo, em ordem de 4, 5 anos, ele já estava participando, depois da Revolução de 30, que criaram conselhos, porque acabou-se então o presidente da Câmara sendo o prefeito que foi criado ali, mas então havia um conselho
que, vamos dizer, seria como se fosse uma Câmara de Vereadores, que era composta dos principais pagadores de impostos, de representantes de colônias estrangeiras e tudo. Ele, então, já foi convidado, 4, 5 anos depois, já estava ele ali participando ativamente disso. E também, vamos dizer assim, pela própria conhecimento, né, que ele adquiriu, apesar de ter cursado a universidade na época de guerra, mas um mundo muito mais aberto, ele entrou em tudo quanto é atividade cultural, esportiva, social. Foi um fotógrafo amador que registrou tudo que ele via de interesse do estrangeiro. Festa popular, os locais da cidade, as construções, as pessoas, as figuras populares na rua. E também patrocinou festas populares, congado, teatro, carnaval, clube de futebol. Aonde tivesse alguma coisa e coubesse uma participação dele, ele estava ali. E a ligação dele com o pessoal da Estrada de Ferro, então já a Rede Mineira de Aviação, muito grande, e onde eu frequentava a Vila Operária quase todo dia, para poder bater papo no fim da tarde com os amigos ali. Então, com isso, vamos dizer, em 23 anos de vida ali, morreu jovem, com 46 anos ainda, isso em 1950. E foi enterrado no local que ele chamava Capital do Mundo. E para a família foi um impacto interessante, que 54 anos após o falecimento, as famílias de alguns daqueles que conviveram com ele e os sobreviventes, que ainda foram da época que ele estava vivo, resolveram fazer uma homenagem a ele a partir da escola estadual que tem o nome dele, Escola Estadual Alensuque. Na ocasião, nós, familiares, fomos avisados, fizemos uma pesquisa no Arquivo Nacional e encontramos, para surpresa nossa, uma pasta com grandes informações sobre a vida dele, coisas que a gente nem sabia, ou seja, na época da ditadura eram todos muito vigiados. A cópia da minha certidão de nascimento está lá nos arquivos da Polícia Política, guardada no Arquivo Nacional, uma cópia muito de melhor qualidade do que a que eu tenho original do cartório de Divinópolis. Isso numa época em que, vamos dizer assim, não tinha meios de reprografia, né? Era original que foram tudo microfilmado. Então isso para mim deu uma dica, uma deixa de que todo imigrante que queira saber mais da vida, a família que queira saber mais da vida, se encontrar algum dado que amarre, fora o nome, os nomes as pessoas trocavam de nome na maior facilidade. Muito a data que chegou no Brasil, aí vai aparecer tudo. Eu sei que ele começou na Casa Oriente, aquela inicial, e no ano seguinte, um ano e pouco depois, chegou um primo dele, mais novo, Halim Supremo, que era conhecido como Halim, para diferenciar, acompanhado da minha avó. Ele levou o maior susto na chegada dos dois, vindo pela linha férrea, carregando mala, porque eles não avisaram a ele que eles iriam. Você não tinha jeito de avisar fácil. Mas pelas notícias que ele mandava, até fotografias que ele já estava fazendo, eles não aguentaram e vieram. O Halim, então, trabalhou com meu pai aí no entorno de 20 anos. Quando meu pai passou para outra loja, Nova Oriente, ele foi junto. Depois, quando meu pai resolveu deixar o ramo de varejo, que vendia de tudo, e passar por atacado, a loja Nova Oriente foi desmembrada em várias partes. E a parte de tecidos e artigos finos, todos passaram para o Bazar de Divinópolis, que foi aberto pelo Halim. Mais um ano chegou o Najib Salim Jud,
filho da irmã mais velha do meu pai. Ele imigrou em 1929 e ele sucedeu quando meu pai criou a Nova Oriente, um estabelecimento maior. Ele ficou com a Casa Oriente. E depois ele passou a atuar também no ramo de combustíveis, composto Shell, lá na esquina da Rua Itapecerica com a Avenida Getúlio Vargas. Em 1937, o Rashid Sucre, primo, casado com outra prima, com a Fádua, estava em Oliveira, já com uma parte da família já constituída, vindo do Líbano. Ele convenceu o Rashid a trazer também o Américo, aquele pioneiro, aventureiro que tinha ido para o Amazonas, a vir para Divinópolis. E eles vieram para Divinópolis, se estabeleceram em Divinópolis, criaram, meu pai auxiliou em termos de ideias, em termos de fabricar os tijolos na chácara que meu pai tinha, de fazer, preparar, cortar árvores, preparar madeira. Criaram, a partir de um projeto arquitetônico, o primeiro cinema-teatro projetado especificamente para finalidade, em Divinópolis. Essa família, né, a família do Rashid Sucre, ali viveu até 1948, eles foram 37, 48, né? Fado morreu e o Rashid ficou viúvo. A família foi criada em Divinópolis e, a partir de um certo ponto, ele resolveu Rashid voltar para o Líbano, mas destinando os irmãos, os filhos mais velhos, a irem para a Venezuela, onde outros familiares Sucre já estavam estabelecidos e achando futuro. Então, dividiram, uma parte da família foi para o Líbano, outra parte para a Venezuela, e mantém até hoje, né, essa família mantém uma estreita vinculação com Divinópolis, inclusive vinculação até, vamos dizer assim, econômica, em termos de ter propriedades em Divinópolis e tudo, que a Salma, filha do Rashid, casou com a Cástia Oliveira, que depois recriou o Cine Alhambra, né? O outro, quando o Cine Alhambra foi vendido e transformou em Bazar de Divinópolis. No passado, a Cástia Oliveira, estando na Venezuela por uns anos, voltou para Divinópolis e construiu um novo Cine Alhambra. Nesse período também, já na beirinha da Segunda Grande Guerra, o Salim Bechir Sucre, que era o irmão mais velho do meu pai, outro aventureiro que tinha ido para os Estados Unidos, e depois ele chega no Brasil, meu pai patrocina a vida dele, com uma nova esposa. Ele já tinha deixado a anterior, com a filha já, na ocasião já adulta, nos Estados Unidos, e ele chega em 1939 em Divinópolis, fica uns tempos em Divinópolis, depois muda para Belo Horizonte. Em 1947, retornou com a esposa e a filha para o Líbano. Fui encontrar com ela agora em 2017, a filha falando português ainda do que aprendeu no Grupo Silviano Brandão, na Lagoinha. Outro que também estava por Oliveira, tinha constituído família em Oliveira, e que foi professor primário do meu pai, é o Hassan Majid Sucre. O Hassan, convidado do meu pai, foi para Divinópolis e comprou a parte do negócio referente a varejo de alimentos da Nova Oriente, do desmembramento dela. E trouxe com ele um outro primo, Amin Sucre, que estava morando em Passatempo, comerciante também. As famílias vieram, se estabeleceram em Divinópolis. Depois, Belo Horizonte, existem grande descendência, tanto lá como aqui, em Belo Horizonte. Estou falando de Belo Horizonte. Outro Sucre que morou em Oliveira
no bairro Cabrais, era o Shakib Shahin Suki, que tinha vindo com a mãe dele, Raula, em 1928. Ele morreu em 1993, deixou 4 filhos, e a gente já está em contato, né, interrompidos pela pandemia agora, pela quarentena, com uma filha, para poder ajustar as documentações e a gente poder ter a história mais completa. No final da década de 40, de Oliveira, tendo passado por Carmo Cajuru, outro Salim, esse Salim Massaud Suki, conhecido também como Salim Martim, ele era caracterizado por ter já jovem cabelo branco. Ele viveu em Divinópolis até 65. Antes já tinha passado pela região de Itaúna, Carmo Cajuru, Oliveira. E em Divinópolis ele criou uma linha de ônibus para Carmo Cajuru e também comércio de calçado. E ele era famoso pelos dotes culinários. Também, através de uma filha, já está ocorrendo levantamento de todas as informações disponíveis para que a gente possa completar a participação do Salim Cabeça Branca, o Salim Martim. A Munira, filha do tio Merlin, ou seja, prima em primeiro grau do meu pai, era adolescente que estava com a mãe, né, quando meu pai chegou. Era muito corajosa, trabalhadora, ela levou seu pequeno comércio em Morro do Ferro. Até um certo momento ela resolveu mudar para algo maior, veio para a Floresta, na rua Jacuí, abriu um armazém, e depois na rua Itapajipe, no bairro da Graça, junto ao Hospital São Francisco, edificou um prédio onde a parte superior era sua casa e no inferior loja comercial. Ele morreu há uns 4, 5, talvez 6 anos, não sei. Voltando a Oliveira, além do Najib Jurdes, em Divinópolis, que era sobrinho do meu pai, havia outros jurdes. E esses jurdes também se estabeleceram não só no oeste de Minas, mas em muitos na região sul do Espírito Santo, em Alegre e em Teoflotone. Em Divinópolis passou o Najib Assireu. Era um dos 2 irmãos Assireus da aldeia de Bitata. Então, um ficou em Teoflotone, região do Mucuri, e o Najib foi para Oliveira, depois para Divinópolis e Belo Horizonte. Ele foi o sheik da colônia Druze e autor do livro Druzismo. Era um intelectual com formação universitária e faleceu em Belo Horizonte. Também passou por Divinópolis, né, a família Chucair, através do Farid Chucair, era um representante viajante comercial que morava em Arcos e depois em Divinópolis. E tinha o primo dele também com a mesma profissão, mas que já atendia a partir de Juiz de Fora, mas com presença constante no oeste de Minas e quase que mensalmente em Divinópolis. Ainda voltando, então, à família Mata, a mim foi para Carmo de Cajuru, o Salim foi para Oliveira. Os 2 eram primos primeiro grau do meu pai, filhos de uma tia do meu pai. O Salim se morou em Oliveira, o Ami passou por Vendinha, no município de Formiga, ali casou, permaneceu algum tempo. Em função de conflitos com cunhados, foi forçado a mudar para Carmo Cajuru, então distrito de Itaúna. Em Carmo Cajuru, ele tornou uma figura inovadora, importante para a economia da cidade, para a emancipação, né, porque ainda era um distrito. Ele deixou 2 filhas já falecidas em Formiga, em Cajuru, em segunda união, mais 2 filhos e uma filha. Também já estou em contato com eles, coletando mais dados para a gente fechar um conhecimento melhor dessas pessoas que eu conheci pessoalmente, mas que esses detalhes, encontrando documentação, nós podemos ir muito mais à frente. Carmo de Cajuru foi um local interessante. Era um distrito, já estava com o Ami Mata,
e estabeleceu outro mater primo deles, que já veio direto para Carmo de Cajuru. Esse não passou por Oliveira. Ele é de mesmo Magdalaia, terra dos mater lá de Oliveira, que é a aldeia vizinha de Baiçu. O Alfredo Mater, ele tinha em Carmo de Cajuru uma loja muito conhecida chamada Casa Popular. Ele era muito alegre, incentivou muito futebol na localidade, estava iniciando futebol, mas morreu novo, morreu em 1942, e a sua família, que era numerosa, deslocou onde se fixou em Divinópolis. E ele uniu na vinda para o Brasil ao Alfredo Rachid, que é da família Mileip, que migrou trazendo outros componentes de Mileip. Então eles vieram todos para Itaúna, para os distritos de Itaúna, e continuaram por ali. Anos depois, o Alfredo, que adotou o sobrenome Rachid, ele era Alfredo Rachid Milei, tentou comércio em outras localidades e acabou retornando para Divinópolis, onde seu filho, já nascido no Brasil, Anis, já estava solidamente estabelecido. Anis Rachid hoje deve estar com seus 102 anos, vivo e bastante em condições de narrar coisas do tipo que ele narrou em um livro editado há uns 3, 4 anos atrás, as histórias da família. E em todo o município de Itaúna existem muitos milênios que aportaram aí até antes da Primeira Guerra Mundial, como o pioneiro Miguel, que estabeleceu em Código de Soldado, e foi atraindo irmãos, primos para a região, além do Alfredo Rachid. Então, ele tinha o Pedro, Zé Amin, João Amin, e um deles, Najib Milei, já nasceu no Brasil, mas também foi, junto com Amin Matar, um pioneiro no progresso de Carmo de Cajuru. Ali perto de Oliveira, no distrito Carmo da Mata, tinha uma situação interessante que só as pesquisas recentes, até de genealogia, mostraram que conviviam duas famílias Mater. Uma, essa comum da de Oliveira, de Magdalaia, aldeia drusa, e outra maronita Mata também, vinda de Lefé, no norte do Líbano, que é uma aldeia tipicamente cristã. E nunca houve nenhum registro em Carmo da Mata de qualquer desavença advinda de diferença de religião. Tão propalado sectarismo poderia estar existindo lá no Líbano, naquela época, em outras épocas, mas aqui no Brasil se chegavam, todos eram brasileiros. Né? E as pesquisas publicadas pela Universidade de Salvador del Rei, a respeito de ações judiciais na região, nas comarcas da região, essas publicações são muito detalhadas. E nela, por curiosidade, eu descobri 2 sucos de quem eu nunca ouvi falar e nem sei de que se tratava. Eram 2 pai e filho que assassinaram uma pessoa que os atacou com a faca. Foram absolvidos. A cidade de Cláudio estava ali pertinho também, assim como Itapecerica, subindo a um certo ponto da ferrovia depois de Oliveira, de Folha Larga, havia Gonçalves Ferreira, onde para a esquerda você ia para Itapecerica e à direita para Cláudio, mais ferroviário. Então, muitos libaneses e muitos drusos estabeleceram em Cláudio. Eu só recordo das frequentes visitas de meu pai a Cláudio. Eu não recordo de ter ido com ele, e está em aberto o aparecimento dessas minorias em Cláudio, ou talvez em Itapecerica. Já em Bom Despacho, a família Andan, que era proveniente de Garife já é uma aldeia mais para o sul do Monte Líbano, a família Andan tornou-se uma parte da cultura e da história da cidade, da região. Alcindo, Salim, Nassib e quantos outros foram se localizando nas cidades vizinhas, além de Belo Horizonte, e
os familiares foram se ligando a outros andãs, às matas, aos Herria, que são de Aramu, e com membros também na região de Mucuri lá em Nanuque. Já em Luz, nós temos a família Ramadê, também procedente de Garife, uma aldeia drusa, assim como Zahreddin, com o Nadim, também druso de Garife, que migrou em década mais recente. Existem outros libaneses em Luz, mas não pude confirmar, apesar de que as localidades de origem bordejam aldeias drusas já no Jibal Druze, aquelas montanhas que tem no sul do Líbano, fazendo divisa com a Síria e com as montanhas de Golã. E Jibal Druze é a montanha dos Druzes. Em Pitangui, que era muito ligado também a Divinópolis, Pitangui tinha muitos distritos que foram se emancipando. E existe um registro da chegada em 1909 do seu primeiro libanês druso, que já foi chegando e portuguesando o nome para Antônio Ibrahim. Ele veio acompanhado de uma sobrinha. Algum tempo depois, estabeleceu lá, gostou, voltou ao Líbano e trouxe mais parentes. E que esses parentes espalharam os distritos e cidades próximas. Existe a figura do Massaud Rashid, que é muito citada na genealogia de Cabo Cajuru, com o Pacto dos Mileiros. Ele é uma lenda, a partir do momento que ele estabeleceu na estação de Conceição do Pará, que era no município de Pitangui. Ele era um viajante comercial, não era um mascate propriamente, mas um viajante comercial, e que foi fazendo contatos, estabelecendo contatos em todos aqueles outros distritos de Pitangui. E hoje, quase todos eles existem descendentes do Massaud Rashid. Também havia um outro Rashid, druso, em Pitangui, que eu não pude estabelecer se ele é parente ou não, direto porque Rashid é um nome muito comum no Líbano e na Síria. Foi o Nassib Rashid, tinha o irmão Said. Os dois não se combinavam muito, pelo que eu fiquei sabendo, e o Said mudou para Baité. E eles tinham um tio e resolveu ir para o Négio, que resolveu estabelecer em Papagaio. Eles tinham uma grande turma, também que eu não pude estabelecer quem era druso, quem não era druso, se isso tem alguma importância nessa altura. Já em Belo Horizonte, muitos que passaram pelo Oeste Mineiro acabaram indo para Belo Horizonte também, mas isso não exclui o registro de que muitos drusos já foram diretamente para Belo Horizonte, que afinal de contas era a capital do estado de Minas. E recebeu diretamente, claro que muitos cristãos, muçulmanos nem tantos, e o pessoal, especialmente do Chupe, onde as aldeias tinham uma predominância de população drusa. Nós conhecemos alguns pessoalmente, ouvimos falar de outros, mas não foi possível apurar os detalhes em função das interrupções causadas pela atual quarentena do Covid-19. Isso tudo ficou pendente, né? Desde o dia 12 de março, e cessamos contatos, a não ser os contatos telefônicos, para continuar essa pesquisa que muitas vezes tem que ser indo nas cidades, conversando com as pessoas. Eu recordo muito bem de José Andere, irmão do Alexandre, do Fard Debien, o Faid Saab, e quantos outros de sobrenome característicos da região que estão por aí, precisando de finalizar, né, e fazendo um apelo e uma provocação para que as famílias abram os baús deles e dê prosseguimento à árvore que eu acredito ter plantado. Tanto os drusos como o Oeste de Minas merecem. Então, o Flotone já tem dissertação muito interessante a respeito da presença deles lá.
mas o Oeste de Minas ainda está muito pobre nisso. Eu estou com dados e mais dados, tentando casar esses dados e coloco todos eles, livros, memórias pessoais, fotos, dissertação, noticiários, tudo isso à disposição de quem mais queira unir a essa tarefa de levantar esses dados a respeito da presença dos Drusos no Oeste de Minas. Então, essa quarentena está dando a possibilidade de transmitir para vocês esse apelo. Eu estou à disposição com todo o material que interessar ao grupo, dar continuidade a isso e ajudar, como qualquer um outro. Muito obrigado a todos.